pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutricionista, especialista em genômica nutricional, com mestrado e doutorado em andamento, mas já no término, associado com nutrigenética. A pesquisa de doutorado surgiu da necessidade de nós identificarmos variações no nosso genoma, por exemplo, polimorfismos genéticos. No meu doutorado, nós avaliamos os polimorfismos de nucleotídeo único, associados tanto à adiposidade quanto a alterações no perfil lipídico da população brasileira, mais especificamente de São Paulo. Eu trabalho no laboratório de genômica nutricional e inflamação da Faculdade de Saúde Pública da USP, junto com um grupo de pesquisadores, cada um dentro da sua área mais específica, ora com nutrigenômica, ora com nutrigenética e até mesmo com a ação de alguns microRNAs voltados para a parte de nutrição e especificamente com a nossa pesquisa, nós já conseguimos identificar que esses polimorfismos eles podem contribuir muito para que a população brasileira e especificamente de São Paulo tenha maior suscetibilidade do desenvolvimento de doenças crônicas. Como a gente sabe, a principal doença crônica associada com alto índice de mortalidade é a doença cardiovascular ainda. Então nós avaliamos, o nosso principal objetivo é avaliar em que momento essa condição genética ela pode atuar e influenciar a resposta dos indivíduos em relação à dieta e colaborar para algum desfecho clínico relevante. Então nós avaliamos a partir de uma metodologia de índice de qualidade da dieta, nós conseguimos identificar alguns componentes da dieta entre macro e micronutrientes que estão associados com alguns polimorfismos genéticos. Então nós conseguimos avaliar a pesquisa em dois blocos. O primeiro associado com os polimorfismos de obesidade, por exemplo o FTO, que é um polimorfismo muito frequente na nossa população. No estudo de vários pesquisadores de São Paulo, por exemplo, e do Brasil, já foram identificados uma frequência desse polimorfismo em pelo menos 40% da população, que está muito similar com a população europeia, por exemplo. No nosso estudo, nós identificamos 43%, então está muito similar. Esse polimorfismo colabora para o indivíduo ter mais adiposidade corporal, principalmente associado com o comportamento alimentar. Então eles podem ter alterações no perfil de grelina, por exemplo, associado com maior sensação de fome. Pode ter aumento de MC, como a gente trabalha com estudos epidemiológicos, fica muito mais fácil calcular peso e altura, e fazer esse MC. E nós conseguimos mostrar que nessa população de São Paulo existe uma associação positiva entre esse polimorfismo, a presença dele e o aumento desse MC, e que alguns componentes da dieta podem influenciar, por exemplo, gordura saturada. Então, o consumo aumentado de lipídio saturado pode ser um fator ambiental importante. Um outro lado da pesquisa também identifica alguns polimorfismos associados com o perfil lipídico. Por exemplo, receptor de LDL, algumas enzimas associadas à dessaturação do ômega 3 e do ômega 6, e isso é de alta relevância na prática clínica. Por quê? Porque quando nós conseguimos identificar essas informações, nós conseguimos trabalhar com uma dieta mais personalizada. Esse é o nosso grande objetivo. Sair da teoria, colocar essas questões como evidência científica, com peso científico e colocar também essa informação para a prática clínica. Nós conseguimos identificar, por exemplo, em relação às dessaturases e às elongases, que são enzimas que participam da via de biossíntese do ômega 3 e do ômega 6, de que ter um polimorfismo pode ser algo benéfico. Então, diferente da maioria dos polimorfismos, que geralmente estão associados com risco, nesse caso, ter o polimorfismo foi algo importante e reduziu o processo inflamatório, por exemplo, desses indivíduos. Nós trabalhamos com um N em torno de 240 indivíduos e esse N é um N representativo para a amostra de São Paulo. Essa pesquisa ela teve um financiamento da Agência de Fomento de São Paulo, junto com vários outros pesquisadores. É um inquérito de estudo populacional que busca identificar essas informações em indivíduos saudáveis. Então esses indivíduos eles não têm doenças de base. Como perspectiva de todos os resultados encontrados nas nossas pesquisas, nós temos como principal objetivo de colocar essas questões na prática clínica, tendo em vista que nós temos inúmeras empresas que atuam hoje no Brasil com testes genéticos
e que nem todos os exames trazem informações da população brasileira, exatamente porque existe uma escassez dessas informações e algumas empresas ainda trabalham com resultados de outras etnias que não necessariamente têm um impacto importante para a nossa saúde, para a nossa doença, né? Para o processo de adoecimento. Então, a ideia do projeto é trazer uma perspectiva mais personalizada, baseada nas informações da nossa população e que essas informações contribuam para que o profissional de nutrição ele trabalhe na prática clínica com um atendimento mais personalizado, contribuindo para aumentar o saldo de saúde do cliente que ele assiste. Sobre o tema da minha palestra, eu falei sobre mecanismos epigenéticos que estão envolvidos na amamentação e dei bastante foco nos microRNAs. MicroRNAs são sequências pequenas de RNAs que não têm a capacidade de codificar em uma proteína, por exemplo. Mas esses microRNAs podem regular a expressão gênica, ora reprimindo a expressão, ora aumentando essa expressão, dependendo de qual estímulo ele tiver. E os principais estímulos que nós temos são os fatores ambientais, dentre eles a alimentação e mais especificamente na palestra eu falei sobre o papel da amamentação, porque no leite materno nós temos microRNAs que estão envolvidos com a saúde imunológica e também processos de adipogênese, ou seja, conhecer esse microRNA pode favorecer o maior entendimento de como essa dinâmica e a relação entre gene e nutriente pode acontecer. E para saber mais sobre esse assunto, nós, o pessoal da VP, organizou uma pós-graduação em Genômica Nutricional que vai ter um lançamento em março de 2019. Com esse tema, eu também vou abordar nas aulas de genômica a respeito e mais aprofundadamente de microRNA e compostos bioativos dos alimentos e nutrientes. A minha vivência aqui no congresso da VP, ela se estende desde a graduação e esse ano especificamente como palestrante, eu estou muito feliz de falar de um tema que nós estudamos há tanto tempo. Então é uma grande alegria poder compartilhar esse conhecimento com todos os profissionais que estão aqui presentes e ter essa abertura de falar sobre esse tema tão desafiador e ao mesmo tempo tão apaixonante que é a genômica nutricional.